Olá pessoal, dando seguimento aí, vamos falar agora do roteiro 9, certo? Falar sobre atos jurídicos, falar sobre termos, falar sobre prazos processuais, comunicações processuais, tudo nesse roteiro 9. Essa é uma aula que vocês já tiveram lá em processo civil, provavelmente teoria geral do processo, e para falar sobre os atos jurídicos, a gente costuma sempre falar sobre o que são considerados fatos e atos jurídicos. Nesse caso, a gente tem, por exemplo, que a diferenciação entre ato e fato vai muito da atuação humana, né? Aquilo que acontece sem que a atuação humana seja o fato propulsor para aquilo acontecer, a gente chama de fato. Quando o acontecimento depende de uma atuação humana, nós chamamos de ato, né? Mas nem todo fato, nem todo ato é um fato ou ato jurídico. Para ser jurídico, ele tem que interessar ao direito, ou seja, ele tem que produzir efeitos jurídicos. Então, por exemplo, quando eu falo de uma atitude minha de tomar um copo d'água, isso não é um ato jurídico. É um ato humano, sim, mas não é um ato jurídico. Agora, se eu estiver tomando esse copo d'água porque eu estou, sei lá, furtando água da Cesan sem relógio, sei lá, de alguma maneira, cometendo alguma infração criminal, aí esse ato de tomar água, ele vai decorrer de um ato jurídico que foi o furto dessa água, certo? A mesma coisa em relação aos fatos. Se eu disser para vocês que caiu um raio lá numa ilha deserta, sei lá, numa ilha dessas aí, no Triângulo das Bermudas, né? Isso é um fato. Mas importa para o direito? Não. Agora, se eu disser que caiu um raio que quebrou, que destruiu um prédio, aí esse raio provavelmente vai trazer várias consequências jurídicas, como, por exemplo, acionamento de um seguro que esse prédio tenha, né? Então, assim, o ato ou fato jurídico é aquele que importa para o direito, que tem consequências, né? Um fato jurídico, por exemplo, é a morte. A morte, muitas vezes, ela não é uma atitude de alguém, muitas vezes ela é natural, e quando a pessoa morre, isso traz diversas consequências, inclusive a abertura de um processo de sucessão, ok? Então, os fatos jurídicos em sentido amplo, eles vão abarcar os atos jurídicos, que são aqueles realmente influenciados por uma atitude humana, os fatos jurídicos, que não necessariamente são desencadeados por uma atitude humana, né, que são os fatos jurídicos em sentido estrito, e os atos ilícitos, que são aqueles que vocês já estudaram no direito civil, ok? Com relação aos atos que nós vamos estudar aqui, nós estamos falando dos atos processuais, né? Então, sobre os atos processuais, nós temos aqui basicamente 3 artigos na CLT que nos dão um panorama geral de como eles funcionam. O artigo 770, ele começa dizendo que os atos processuais, eles serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social. Quem é que vai dizer se o interesse social determina ou não? É o juiz, certo? Entretanto, a título de curiosidade, quando você está atuando na Justiça do Trabalho, por meio do PJE, é possível que você coloque as suas petições em sigilo, ok? Só que aí cabe ao juiz retirar ou não do sigilo a sua petição, de acordo com a análise que ele vai fazer sobre a situação que você colocar para ele, ok? E ele continua o artigo 770. E realizar-se-ão nos dias úteis, das 6 às 20 horas. Galera, com o PJE, os atos podem ser praticados até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos de todo dia, tá? No entanto, os atos oficiais lá do cartório, eles serão, por exemplo, uma penhora, avaliação, um leilão judicial, isso vai acontecer em dias úteis de 6 às 20 horas. O próprio cartório, ele vai ficar aberto de 6 às 20 horas. Não necessariamente vai abrir às 6 e fechar às 20, mas é nesse período, ok? A gente sabe que ele não abre nem fecha nesse horário, mas quando o momento de abertura e de fechamento dos cartórios judiciais trabalhistas, ele será, com certeza, entre 6 e 20 horas. Ok? Normalmente os cartórios aí variam um pouco, mas normalmente eles abrem ou 8 ou 9 horas e eles ficam abertos até às 17, via de regra. Alguns ainda esticam um pouquinho, depende bastante também da unidade judiciária. Tá? Bom, o parágrafo único diz para a gente que a penhora pode se realizar em domingo ou dia feriado, mediante autorização expressa do juiz. Esse ou presidente a gente deixa de lado porque era da época lá dos classistas. Tá? Então, assim, normalmente, essa penhora para acontecer no domingo tem que ser algo realmente urgente, algo que
de repente seja por um poder de cautela, porque, sei lá, alguém pode estar tentando sumir com o bem, enfim. Mas normalmente não acontece não, tá? Até pode acontecer, mas tem que ter autorização expressa do juiz. Com relação às audiências, aí a gente pode ir na CLT no artigo 813. As audiências, elas também são públicas, via de regra, tá? E vão se realizar na vara do trabalho, em dias úteis também, ok? Previamente fixados, porque as pessoas têm que saber quando vai ser a audiência para poder comparecer, né? E as audiências, elas vão funcionar não de 6 às 20, elas vão funcionar entre 8 horas e 18 horas. Não quer dizer que vai ter audiência às 8 horas da manhã, porque depende muito da agenda e do funcionamento de cada vara do trabalho. Tem vara do trabalho, por exemplo, que só tem audiência a partir das 9. Né? Tem vara do trabalho que tem audiência antes. Isso vai depender muito do juiz e também da organização de cada vara do trabalho. Ok? Mas, obviamente, não vai poder ter audiência antes das 8, nem audiência depois das 18. Certo? Cada audiência, inclusive, não pode ultrapassar mais de 5 horas seguidas. Ok? Nesse caso, quando houver uma matéria urgente, até pode, mas tem que ser algo realmente que não tenha como você adiar essa audiência. Tá? O ideal é que nenhuma audiência ultrapasse 5 horas seguidas. Na Justiça do Trabalho, aqui fica com uma curiosidade, a maioria das audiências não dura meia hora. Tá? Salvo quando tem muita testemunha, quando tem caso muito complexo, mas não é muito comum a demora nas audiências, não. Tem audiência que acaba com 5, 10 minutos. Tá? Quando são audiências mais tranquilas, audiência que vai ser adiada assentada, enfim, que a sessão vai ser adiada, enfim. Certo? Aí o artigo 813 continua. Em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização das audiências, mediante edital fixado na sede do juiz ou tribunal, com antecedência mínima de 24 horas. Tem até um exemplo prático para falar para vocês. O local onde ficava a vara do trabalho de Colatina, ele estava com problemas estruturais. Daí, hoje, inclusive, a vara do trabalho já está em outro local. Mas na época em que estava fazendo essa mudança, as audiências trabalhistas começaram a acontecer no Ministério Público do Trabalho. Eles fizeram um convênio, o Ministério Público do Trabalho cedeu o espaço e as audiências começaram a ser feitas lá. Pode ser feito fora da vara? Via de regra, não. Mas em situação especial, como era essa, pode ser feito e aí as pessoas tinham que ser avisadas, como foram, com 24 horas pelo menos de antecedência. Certo? E aí o parágrafo 2º fala, sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior, ou seja, as 24 horas. Isso acontece às vezes, por exemplo, uma audiência que vai ser marcada para tentativa de conciliação. Às vezes, na própria execução, o juiz consegue fazer isso porque as partes estão interessadas, e aí ele vai ter que avisar com 24 horas e vai ser uma audiência extraordinária, não tem problema nenhum ele fazer essa convocação. Ok? E sobre as sessões no tribunal, que aí não são mais as audiências, né, sessões de julgamento lá no tribunal, aí também nós temos regra específica. As sessões não vão funcionar de 8 às 18. Na verdade, as sessões funcionam das 14 às 17. Certo? Em alguns tribunais, o regimento ele coloca um horário um pouquinho diferente, mas o ideal, né, pela lei, o correto, é você colocar as sessões começando às 14 e terminando às 17. Tá? Podendo haver a prorrogação se for necessário. Ok? Também é possível a convocação de sessões extraordinárias. Essas sessões elas são públicas e acontecem no próprio tribunal. Ok? E vão ser realizadas aí as extraordinárias também com a comunicação no prazo de pelo menos 24 horas de antecedência. Ok? No parágrafo 2º aqui do artigo 701 também é permitido o sigilo, caso assim se entenda, né? Caso o motivo de interesse público se revele. O parágrafo 2º diz, nas sessões do tribunal, os debates poderão tornar-se secretos, desde que, por motivo de interesse público, assim resolva a maioria de seus membros. Essas questões de sessões ou audiências, ou até mesmo atos sigilosos, normalmente acontecem em casos que há algum tipo de vexame, ou casos em que há menor, né, dependendo do trabalho que era efetivado, da discussão que está tendo no processo, certo? E não é muito comum, mas de vez em quando existe um ou outro processo aí que vai correr em sigilo. Mas via de regra, na Justiça do Trabalho, o processo trabalhista ele é todo público. Tá? Mas aí você vai me dizer, Osório, se eu tentar procurar um processo, pesquisar na Justiça do Trabalho o número de um processo, por exemplo, eu só consigo achar esse processo pelo número, por consulta pública. Eu não consigo, por exemplo, achar pelo nome da pessoa.
E aí, pessoal, tem um sentido nisso. A ideia é que você realmente dificulte as formas de pesquisa na Justiça do Trabalho para que não sejam criadas aquelas listas negras, que antigamente eram muito comuns, hoje ainda existem, mas em menor número, que era o seguinte: olha, tal empregado foram meus empregados e entraram na Justiça, no contrato eles não, né? Não os contrate. E isso existia, essas listas negras existiam. Então as empresas, principalmente em cidade pequena, né, acontece muito até hoje. Ah, não vou contratar o fulano não, do último emprego que ele saiu, ele entrou na Justiça, né? Então, para evitar isso, as consultas dos processos trabalhistas realmente são mais dificultadas. A pessoa normalmente consegue consultar o processo quando ela tem um número, né? Ou até mesmo pelo nome do advogado, mas aí tem uma lista gigante para poder procurar todos os processos do advogado. Então, é realmente um pouquinho dificultoso para a pessoa que não está por dentro do processo pesquisar por meio de uma consulta pública. Agora, tendo um número, sem problema, você consegue consultar, né, as peças principais do processo. Beleza? Então, falamos dos atos, agora vamos falar dos termos processuais, né? Como vocês já estudaram lá no Teoria Geral do Processo, né, ou Processo Civil 1, não sei em que parte vocês estudam essa questão de atos e termos, mas vocês já estudaram que os termos a que nos referimos aqui na aula de processo não são aqueles termos temporais, né? Não é no sentido temporal da palavra termo, e sim no sentido de reproduzir por escrito o ato processual. Então, por exemplo, se o ato processual é a audiência, a gente sabe que a audiência acontece ao vivo, né, com as pessoas conversando, de forma oral. Porém, aquilo que é principal da audiência acaba ficando registrado na ata. A ata, quando a gente escreve tudo que aconteceu na audiência na ata, nós estamos atermando aquilo que aconteceu, estamos reduzindo a termo, certo? Nas próprias ações que são iniciadas sem advogado, em que a pessoa vai à vara do trabalho e faz a sua reclamação de forma oral, essa reclamação também é reproduzida a termo. E sobre essa questão de reprodução escrita, né, de termos processuais, né, reprodução escrita dos atos, os artigos da CLT que vão mencionar o assunto são os 771 ao 773. Porém, todos eles, se vocês quiserem ler, são autoexplicativos, são tranquilos, todos eles vão se referir a situações de processo físico. Hoje, como o processo é eletrônico, eles acabam estando em desuso. Com o processo eletrônico, nós temos umas regrinhas que são baixadas por resoluções do CSJT, lembra que eu falei para vocês? Que é o CNJ da Justiça do Trabalho, né? Que eu brinco que é como se fosse o CNJ da Justiça do Trabalho. O CSJT ele tem umas resoluções que falam como funciona o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico Trabalhista. E nessas resoluções, inclusive, ele traça como tem que ser a atermação dos atos processuais, a reprodução, né, dos atos processuais em termo. No caso aqui vai ser por escrito, porém no ambiente eletrônico. Beleza? Então esses artigos da CLT acabaram ficando em desuso porque a gente vai realmente realizar toda a atermação dos atos por meio eletrônico. Ok? Com relação às comunicações processuais, nós seguimos a mesma lógica do processo civil, certo? No sentido de conceituação. Vocês aprenderam citação lá no processo civil, vocês aprenderam intimação no processo civil, né? Os conceitos, o que é uma citação, o que é uma intimação. Aqui no Justiça do Trabalho nós temos os mesmos conceitos. Tá? Porém, a CLT, como ela é criada em 43, ela é baseada no Código de Processo Civil de 39. Né? Porque na época lá, quando ela foi criada em 43, não existia o CPC de 73 ainda. Né? 73 não tinha chegado. Então, em 39, nós tínhamos uma outra comunicação processual que era chamada notificação. Tá? Normalmente, a notificação ela era designada como se fosse um gênero cujas espécies eram citação ou intimação. Então, quando a gente falava em notificação, podia ser tanto uma citação quanto uma intimação. A gente ia ter que analisar caso a caso para saber o que seria, de fato, aquela notificação. E na Justiça do Trabalho nós temos exatamente essa mesma ideia. Por vezes, vocês vão ver a palavra notificação na CLT e aí vocês vão ter que interpretar, naquele caso, se a CLT quer dizer respeito a uma citação ou a uma intimação, certo? Só para vocês terem uma ideia, tem uma notificação na CLT que ela nada mais é do que uma citação e intimação ao mesmo tempo. Muito louco, né? Olha só esse artigo 841. E aqui eu quero até conversar com vocês uma coisinha para começar
a mostrar para vocês o processo do trabalho. O artigo 841 ele fala: recebida e protocolada a reclamação, reclamação, não sei se eu já falei com vocês, é o nome que se dá à ação trabalhista, tá? Porque como o processo de trabalho ele surgiu numa época em que a Justiça do Trabalho ainda pertencia ao Executivo, o nome de peça, de peça administrativa normalmente é reclamação. Então, por isso ficou na CLT esse nome, reclamação. Tá? Mas nada mais é do que a ação trabalhista. Então, recebida e protocolada a ação, ou seja, protocolou a inicial, o escrivão ou o secretário, né, no caso aqui o diretor da vara, dentro de 48 horas, ou alguém, né, o diretor da vara, ou alguém para quem ele delegar essa função, no prazo de 48 horas, vai remeter a segunda via da petição inicial, né, ou do termo, quando for aterrado por meio de reclamação oral, ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento. Olha que coisa interessante. Quando o escrivão aqui, no caso, o diretor da vara, ele envia a segunda via da petição inicial para o réu, ele está citando o réu, correto? Só que ao mesmo tempo que ele cita o réu, ele já diz quando vai ser a audiência. Ou seja, o réu, você está citado e já está intimado para a audiência do dia tal, certo? Essa audiência tem que ser a primeira desimpedida depois de 5 dias que esse réu receber a carta. Osório, então, a primeira audiência acontece pelo menos 5 dias depois que a pessoa recebe a citação? Exatamente. Não vai ser necessariamente 5 dias depois, porque muitas vezes a pauta de audiência vai estar cheia. Então, na regra, aqui em Ares, por exemplo, eu não sei como está acontecendo exatamente agora, por causa da pandemia, mas normalmente com coisa de 1 mês, 2 meses, a audiência já está marcada. Você já recebe para a audiência que vai acontecer daqui a 1 mês, às vezes daqui a 1 semana, né? Depende muito de como está a agenda de cada vara, certo? Então, nesse caso, olha que coisa engraçada, né? E olha que coisa engraçada aqui também, curiosa, que vocês não sabem. Lá no processo civil, você protocola a inicial, o juiz ele pega a sua inicial para analisar os pressupostos. Né? Ele vai analisar pressupostos processuais, condições da ação, e vai despachar, se a sua inicial estiver na conformidade legal, ele vai despachar, né, e vai dizer assim, ó, cite-se. E aí você vai fazer o procedimento de citação do réu para responder a inicial, por meio de contestação ou por meio de qualquer outra forma de resposta, certo? No entanto, aqui na Justiça do Trabalho, não é assim que funciona. Normalmente o juiz ele só tem o primeiro contato oficial com o processo quando chega na audiência. Ah, professor, mas se tiver pedido liminar? Não, mas se tiver pedido liminar, obviamente o juiz vai analisar antes. Mas assim, via de regra, os processos não têm pedido liminar, e aí via de regra o juiz ele só vai ter o primeiro contato com o processo na audiência, certo? Então não existe essa primeira decisão, esse primeiro despacho, cite-se, né? Por quê? Porque já é automático, ó, recebido o protocolado da reclamação, o secretário, o diretor da vara, ele não vai nem mostrar para o juiz, ele já pega e já manda a segunda via da petição para o réu, e já intima ele da audiência, e já marca a data da audiência e já intima o réu, certo? Então aqui, um dos motivos do processo trabalhista ser muito mais rápido que o processo civil é esse, que você não tem essa enrolação de o juiz ter que dar um primeiro despacho para citar, certo? Tem suas vantagens e desvantagens, né? Que também se a petição não estiver em condições, na audiência que o juiz vai ter que analisar isso, certo? E aí pode ser que você tenha marcado a audiência à toa. Mas, enfim, dá muito mais celeridade, ok? Então, parágrafo 1º, a notificação será feita em registro postal com franquia, também a regra do CPC, né? Por regra, a gente faz intimação por carta. Intimação e citação, né? Se o reclamado criar embaraço ao seu recebimento ou não for encontrado, faça a notificação por edital, inserto no jornal oficial ou no que publicar expediente forense ou na falta afixado na sede da junta ou juízo. Junta aqui, né, vamos ler vara. Na verdade aqui o que ele está querendo dizer é da citação por edital. Se o empregador não receber, não for encontrado, não quiser receber a citação, ele vai ser citado por edital, ok? E aqui, embora alguns juízos não observem isso com muito rigor, que deveria ser feito, o correto é essa citação por edital só ser realizada depois que realmente aquela pessoa demonstrar que o réu não está sendo encontrado, né? Não é só, intimei aqui no CNPJ dele, ele não estava, vamos fazer por edital. Não é assim. O edital, ele é aquela citação fictícia, é aquela citação que ela nunca é
o que a gente deseja, né? Nunca é o que o processo deseja. O que o processo deseja é a citação verdadeira, aquela que chega, né, nas mãos do réu. E aí, ela realmente ela só deveria, pelo menos, ser realizada em último dos casos, certo? Muitas vezes, na prática, a gente infelizmente vê que isso não acontece. Mas o correto é que o juiz seja realmente bastante criterioso para fazer a citação por edital, assim como ocorre muitas vezes também na justiça comum, certo? O parágrafo 2º diz: o reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior, né? Então, assim, se você vai lá na Justiça do Trabalho, faz a sua inicial oralmente, sem advogado, depois nós vamos ver que isso é possível, um servidor da vara vai reduzir a termo, parecido como acontece no juizado, e ele já te avisa no mesmo dia quando vai ser a sua audiência. Se ele não te avisar no mesmo dia, ele pega o seu endereço e vai notificar você a data da audiência, né, por meio de uma intimação, também postal, certo? Se você estiver com advogado, normalmente a data da audiência ela sai na hora. Você protocola inicial, o PJE já te dá a data de audiência na hora. Em alguns casos específicos, isso não acontece. Daí, quando a audiência é marcada, é publicado no Diário Oficial, em nome do advogado, para o advogado avisar o reclamante, né, o seu cliente, quando vai ser a audiência. Ok? Então, a regra é de citação e intimação sempre pelos Correios. Lembrando que todas as exceções que nós temos lá no CPC, que necessita, cuja citação ou intimação necessita ser por oficial de justiça, nós também vamos seguir aqui na CLT. Tá? A CLT, na verdade, a única vez que ela fala necessariamente que a citação vai ser por oficial de justiça é lá na execução. Tá? Que aqui a gente não tem, pela CLT, cumprimento de sentença, embora a doutrina queira dizer que sim, por uma questão de a CLT estar velha. Tá? Mas, via de regra, olhando aqui só a CLT, nós temos um processo de execução, como eu já expliquei a vocês em aulas passadas. E aí, quando vai ter a citação na execução para o pagamento, o oficial de justiça vai fazer essa citação, porque é a ordem da própria CLT, ok? Mas, fora essa parte, via de regra, realmente, as comunicações processuais serão feitas mediante AR, Correios, tá? Eu coloquei aqui no roteiro de vocês, inclusive, que a citação ela pode acontecer por edital, né? Ela pode ser pessoal, quando nós estivermos falando de depoimento pessoal, que o CPC exige, a CLT omissa, mas o TST entende que a gente acompanha o CPC nesse caso. No caso de instrução, que você queira o depoimento pessoal da outra parte, a intimação tem que ser pessoal, né? E às vezes pode acontecer também por afixação de edital no próprio prédio da vara do trabalho, tá? Muitas vezes, quando a gente tem citação por edital, também é feita essa fixação de um edital na vara do trabalho, ok? Bom, algumas curiosidades. Como nós sabemos, isso já o CPC já prevê, a jurisprudência, antes mesmo do CPC prever, já previa, a jurisprudência trabalhista também, que quando um advogado pede que a intimação seja realizada em nome de apenas um advogado e ela é realizada em nome de outro, essa intimação, mesmo que seja com um advogado do mesmo escritório. Se você pediu, olha, no meu escritório nós temos Osório, Pedro e Thiago. Se você pediu para as intimações saírem apenas no nome do Osório e sair intimação no nome do Thiago, essa intimação é nula, certo? Só tem um probleminha. Até coloquei a súmula do TST que fala sobre isso, que é a 427. Só tem um probleminha. O PJE, ele faz as intimações de forma automática. Como assim automática? Se você estiver habilitado no processo, existe um campozinho lá para você fazer a sua habilitação, e essa habilitação é você, advogado, que faz, o juiz ele nem defere nem indefere, tá? Ele pode até te desabilitar caso você não tenha, caso você não comprove que você tem procuração. Mas a sua habilitação é automática. Você diz que tem procuração, juntando ou não, você já entra habilitado, certo? Depois, se você estiver mentindo, né, se você não tiver procuração, ele pode até te excluir do processo. Mas é automático. Você falou que tem, você já está incluído automaticamente no processo. Habilitado, no caso. E se você estiver habilitado, todas as intimações daquele processo vão sair no seu nome. Isso é automático, o sistema. Certo? Agora, se você não estiver habilitado, você pode pedir, você pode implorar, você pode mandar, você pode fazer o que você quiser. O sistema não vai intimar você. Então, se você fizer um pedido de intimação em nome do Osório, mas quem está habilitado é o Thiago,
As intimações vão sair no nome do Tiago. E recentemente a jurisprudência, em decorrência dessa questão do processo eletrônico, tem afastado a aplicação dessa súmula 427, dizendo que mesmo que saia em nome de outro advogado, que não aquele expressamente indicado, é possível sim que essa intimação seja válida, porque no processo eletrônico, se você quiser que a intimação saia no seu nome, você necessariamente tem que se habilitar, tá? Então fiquem espertos com isso. Bom, outra curiosidade é a seguinte: com relação às notificações, né, tanto citação quanto intimação, serem feitas por carta, uma coisa interessante também, que é até uma questão de celeridade, é que às vezes, por exemplo, já aconteceu isso comigo em juizado. Você vai para a audiência do juizado, o AR ainda não voltou, né? Você vai lá, cita a outra parte por AR, o AR ainda não voltou. Você chega na audiência, aí o servidor lá fala assim, olha, vamos ter que adiar a audiência porque o AR não voltou e a gente não sabe se eles receberam e não vieram, que às vezes o réu não vai, né? Não sabe se eles receberam e não vieram ou se eles sequer receberam. Vamos ter que adiar e esperar o AR voltar, né? E aí o processo enrola. Né? Na Justiça do Trabalho não tem isso não. O artigo 774, parágrafo único, ele diz o seguinte: tratando-se de notificação postal, no caso de não ser encontrado o destinatário ou no de recuso de recebimento, o correio fica obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, no caso o servidor do correio, a devolver, né, o AR no prazo de 48 horas ao tribunal. Quer dizer o seguinte: se o correio não devolver o AR, significa que não houve recusa. Significa que esse cara foi encontrado. Você pode presumir isso, porque ele tem um prazo de 48 horas para te devolver, se der problema. Agora, se ele não te devolver em 48 horas, então provavelmente não teve problema. Então o que acontece na Justiça do Trabalho? Você presume que se a parte faltou e o AR não chegou depois de 48 horas, ela foi citada, foi intimada e não compareceu. É isso que diz a súmula 16 do TST. Veja bem, presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário. Quer dizer, se a citação saiu pelo correio, já tem 72 horas, ou seja, mais de 48, significa que vamos presumir que esse cara foi citado, que ele foi intimado. Tá? Ah, Osório, mas e se na verdade ele não foi? Você está presumindo. O que eu faço? Bom, essa é uma presunção relativa, né, pessoal? Se esse camarada não foi citado, não foi intimado, ele vai ter que pegar o AR, vai lá no correio, busca o AR mostrando que não foi encontrado, a pessoa não foi encontrada, pega esse documento, tira uma foto e junta no processo. Olha, eu não fui intimado, certo? Mas é ônus da prova dele, ok? Por quê? Porque a própria lei já traz essa presunção para a gente, ok? Então, se você for julgado a revelia no Justiça do Trabalho, mas não foi citado, vá no correio, né? Vai no processo primeiro, pega o número do AR, vai no correio, pega o resultado do AR e junta no processo, vai ter que pedir a nulidade dos atos, porque houve algum problema, certo? Se você não fizer isso, o processo vai ser julgado a sua revelia e você só vai descobrir isso na hora que começar a penhorar seus bens, ok? Bom, e como eu havia comentado com vocês, né, nós temos exceção da intimação por carta, no caso aqui, na citação que vai ser feita pelos oficiais de diligência, que nada mais são do que os oficiais de justiça, certo? O artigo 880, parágrafo 2º, traz uma exceção aqui que tem que ser intimação pessoal por meio de oficial de justiça, beleza? Como eu falei antes, via de regra, intimações por carta, AR, mas temos essa exceção aí, que é o caso do oficial de justiça na execução. Ok? Assim a gente finaliza aqui sobre as comunicações processuais. E assim nós podemos finalizar o roteiro falando agora sobre os prazos. Tá? E aí sobre os prazos processuais, nós temos como conceito o mesmo conceito lá que vocês tiveram no processo civil, tá? Ou teoria geral do processo. Conceito de o lapso temporal que você tem para exercer, para praticar ou se abster de praticar um ato processual, né? Esses prazos, eles são normalmente peremptórios, né? Ou seja, você não pode prorrogá-los
salvo em casos excepcionais. E aqui a CLT traz, inclusive, alguns desses casos excepcionais, deixa muito a critério do juiz dizer se o caso é ou não excepcional. A reforma trabalhista, inclusive, ela trabalhou bastante nisso, né? O 775, parágrafo 1º, diz: os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. 1. Quando o juiz entender necessário, o juízo, né, no caso, entender necessário. 2. Em virtude de força maior devidamente comprovada. Parágrafo 2º. Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Então a gente percebe que, apesar de os prazos, via de regra, serem peremptórios, né, não poder haver sua prorrogação, a CLT ela coloca aqui a exceção toda nas mãos do juiz, né? Fica tudo a critério do juiz, ele que vai ter que analisar se o caso merece ou não ser prorrogado. E, gente, na prática, isso realmente principalmente quando é prazo legal, né, que já é previsto por lei, na prática realmente é muito difícil de o juiz prorrogar um prazo desses, ok? Via de regra isso não acontece, só se realmente for uma situação muito excepcional, muito diferenciada. Tá? Então, por exemplo, o advogado morreu no meio do prazo, lógico, né? Aí você vai ter uma situação toda diferenciada. Mas assim, o advogado teve problema com a internet dele no último dia de prazo. Isso não é desculpa, devia ter feito antes. Então, né? Então, assim, não é qualquer motivozinho que se prorroga prazo, não. Ok? Lógico que o juiz ele vai decidir caso a caso, mas normalmente eles são bem rigorosos com isso. Bom, alguns prazos, né, eles são chamados aí de impróprios, que são aqueles prazos dos juízes auxiliares. E esses prazos, eles normalmente, quando o juiz ou o auxiliar, né, da justiça, ali, o servidor, eles perdem esse prazo, ou seja, não praticam dentro do prazo previsto na lei, aquele ato, normalmente eles não vão ter nenhuma consequência processual. No máximo, consequências ali administrativas de penalização. No entanto, a gente sabe que a justiça é muito abarrotada de processo, tem pouca estrutura e muitas vezes esses prazos não são seguidos e não há nenhuma retaliação aos servidores e ao juiz ou aos juízes, porque realmente não tem como cumprir. Então, se houver uma justificativa plausível, eles acabam não sendo punidos, certo? Como exemplo aí de um prazo impróprio que tem na CLT, eu trouxe para vocês o artigo 851, parágrafo 2º, que é esse aqui. Quando você tem uma ata de audiência, ela tem que ser juntada ao processo no prazo improrrogável de 48 horas. Tá? No entanto, muitas vezes, hoje em dia até que não, porque hoje em dia o processo eletrônico ele é juntado no mesmo dia, a ata é juntada no mesmo dia normalmente. Mas quando o processo era físico, nossa, quantas vezes eu já vi em processo físico uma ata de audiência juntada bem depois dessas 48 horas. Né? Quando isso acontecia, o servidor e o juiz, eles não eram punidos, até porque isso acontecia por falta de estrutura mesmo. Porém, algumas consequências processuais aconteciam, como, por exemplo, aquela parte que deveria ter ciência da ata, ela só teria o seu prazo iniciado quando a ata era juntada, né? Se ela fosse juntada depois dessas 48 horas. A gente vai comentar um pouco disso depois que a gente for falar da sentença e da publicação da sentença, certo? Bom, sobre a contagem dos prazos, né? Aqui a gente tem como regra geral os artigos 774 e 775 da CLT. O artigo 774 ele diz que, salvo disposição em contrário, os prazos previstos neste título contam-se, conforme o caso, a partir da data em que foi feita pessoalmente ou recebida a notificação, daquela em que for publicado o edital no Jornal Oficial ou no que publicar o expediente da Justiça do Trabalho, ou ainda daquela em que for afixado o edital na sede da vara. Esquece o negócio de junto. Na sede da vara ou tribunal. Então, olha só. Aqui o artigo 774 ele traz para a gente vários casos de quando vai começar a contar um prazo. Né? Primeiro, ele traz para a gente o caso de notificação, que normalmente é postal, mas pode ser também por oficial de justiça. No processo civil, vocês têm uma situação diferente da nossa aqui, que quando você faz uma notificação por carta, ou até mesmo por oficial de justiça, o prazo só começa a correr quando o AR é juntado aos autos. Quando a certidão do oficial de que te citou, que te intimou, é juntada aos autos. Né? Isso no processo do trabalho não acontece. No processo do trabalho,
uma vez que você recebeu a carta, assinou a R, começou a contar o prazo. Tá? E aí, lógico que aqui o artigo 775 ele até esclarece para a gente, né, que vão ser contados os prazos em dias úteis, com a exclusão do dia de começo e inclusão do dia de vencimento. Ou seja, recebi uma R hoje, então o dia de hoje eu não conto, mas hoje é dia 10 de setembro, então o dia de hoje eu não conto, mas o dia de amanhã já é o meu dia primeiro para contar o meu prazo, certo? Então, não existe essa de ficar esperando a R ser juntada no processo. Tá? De esperar o mandado voltar e ser juntado. Não. Foi intimado, o oficial de justiça chegou na minha casa hoje, amanhã é meu dia 1 de prazo. Tá? Não tem essa de juntar no processo, não. Até porque muitos desses ARs nem são juntados. Beleza? Eles ficam guardados lá na vara, mas não fica lá juntado no processo. Muitas vezes eles nem juntam. Tudo bem? Então, se você for receber uma carta ou for intimado pelo oficial de justiça, no dia que você recebeu o oficial de justiça ou a carta, esse é o marco zero para você começar a contar o prazo. Amanhã já é o dia 1, beleza? Já é o primeiro dia do prazo. Bom, daquela em que for publicado o edital no Jornal Oficial, aqui nada mais é do que a publicação no Diário Oficial, beleza? Que na Justiça do Trabalho é o Diário Oficial Eletrônico. Daqui a pouquinho a gente vai falar como que se contam esses prazos do Diário Eletrônico, tá? Ou ainda daquele que for fixado, né, na sede da vara do trabalho, como eu disse para vocês. Normalmente, quando a gente faz citação por edital, também é juntado na sede da vara do trabalho o edital de citação ou de intimação, beleza? Então, do dia que constou lá, que foi colocado o edital lá na sede, começa a contar o prazo no dia seguinte, porque a gente exclui o dia de início e inclui o do vencimento, beleza? E aqui outra coisa interessante, que aqui realmente é uma mudança da reforma trabalhista, para acompanhar o próprio CPC, é o prazo em dias úteis, né? A gente não conta mais prazo em sábado, domingo ou feriado, beleza? Tudo bem que mesmo antes da reforma trabalhista, mesmo antes do CPC de 2015, o prazo nunca começava nem se findava nesses dias. Porém, se eles estivessem no meio do prazo, eles contavam como dia de prazo. Hoje em dia não se conta mais. Hoje em dia, se o prazo começou na quinta-feira, eu vou contar quinta, sexta, segunda, sábado e domingo, eu não conto. Beleza? Também foi incluído aqui, pela reforma trabalhista, um dispositivo que tem é uma réplica praticamente de um dispositivo do novo CPC, que fala sobre aquela suspensão de prazos para dar férias ali ao advogado, né? Que o advogado é o único profissional liberal do Brasil que não consegue tirar férias se não tiver uma lei para ele, né? Porque se você é médico e você tem o seu consultório, basta você fazer o quê? Basta você não marcar a agenda naquele mês que você quer tirar férias, né? O problema é que quem marca a agenda do advogado com o cliente é o advogado, mas a agenda do advogado em audiência é o juiz. Então, se o cara resolve tirar férias, mas tem audiência naquele dia, ele vai ter problema, né? Osório, é fácil, é só você mandar o seu sócio ir. Mas às vezes o seu sócio não é especialista na sua área, às vezes você nem tem sócio, né? Então, a lei teve que criar, né, essas férias do advogado, né? O CNJ começou isso com aquela ideia de fechar os fóruns do dia 20 até dia 20 de dezembro até o dia 7 de janeiro, né? E mais recentemente o CPC encampou a ideia e, na verdade, realmente deu 30 dias de férias para os advogados, né? Porque aqui realmente se suspendeu o curso de prazos processuais do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, inclusive dia 20 de janeiro. Por isso que os prazos depois do dia 20 de dezembro só voltam a ocorrer a partir do dia 21 de janeiro, ok? E aqui, pessoal, prestem atenção, hein? É suspensão, ou seja, se o seu prazo já tinha 4 dias, no dia 19 foi o 4º dia de prazo, dia 19 de dezembro, quando voltar lá em 21 de janeiro, 21 já vai ser o 5º dia, tá? Porque a suspensão, você volta a contar de onde parou. Não é interrupção, não. Porque interrupção, você contaria tudo de novo, né? Do zero. Aqui não, aqui é o caso de suspensão de prazo. Beleza? Você volta a contar de onde parou, quando foi lá o dia 19 de dezembro. Tá? E aí o parágrafo 1º diz pra gente que, ressalvadas as férias individuais e feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput desse artigo. O que, na verdade, não acontece na prática, né, pessoal? Porque ainda hoje, do dia 20 de 20 de dezembro até o dia 7 de janeiro, os fóruns ficam fechados e só trabalham com plantão. Tá?
o CNJ não mudou essa prática, embora seja uma prática, a meu ver, até mesmo ilegal. Tá? Como eles já têm férias, né, específicas de cada carreira, não tem muito sentido você fechar o fórum hoje em dia. Né? Ele deveria ficar aberto. Que essas férias aqui, entre aspas, são férias para o advogado. Mas, enfim, os servidores, os juízes acabam se aproveitando dessa decisão do CNJ e trabalham ali em regime apenas de plantão durante esse período, que vai do dia 20 de dezembro até o dia 7 de janeiro. Isso é criado por resoluções do próprio CNJ, tá? Não pela lei. Pela lei, na verdade, eles tinham que estar lá trabalhando normalmente. Ok? O parágrafo 2º diz que durante a suspensão do prazo não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Obviamente, né, pessoal? Não tem como você fazer audiência, sessão de julgamento sem um advogado. Né? Bom, a sessão de julgamento até tem, né? Mas não é o ideal. É bom que o advogado sempre compareça. Bom, ainda sobre prazo judicial, como eu havia falado para vocês, quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, a súmula número 1 TST, aqui bem antiga, né? É o mesmo esquema que vocês aprenderam no processo civil. Quando a intimação acontecer na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for nesse dia, o prazo será contado na segunda imediata, né? Porque não começa prazo em sábado, não começa prazo em feriado, não começa prazo em domingo, certo? Então vai começar a ser contado na segunda, salvo se não houver expediente, caso influirá no dia útil que se seguir, certo? Bom, para a gente finalizar a aula aqui, então, vamos falar como funciona essa contagem de prazo no diário eletrônico. Como eu disse para vocês, hoje em dia, as intimações trabalhistas, quando elas são realizadas no diário oficial, em nome do advogado, elas são realizadas no diário de justiça eletrônico da Justiça do Trabalho. E uma lei de 2006 já previa como funciona a contagem de prazos quando o prazo estiver correndo por força de uma intimação em diário eletrônico. Tá? Então, vejam bem, antes da gente entrar nesse ponto, só esclarecendo, se você recebeu um AR, se você recebeu oficial de justiça, você, no dia que recebeu, é o dia 0. Próximo dia útil já é o primeiro dia de prazo. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho um prazo de 5 dias, recebi o AR numa sexta-feira, vamos colocar aqui, deixa eu colocar um calendário que é bom que vocês podem me acompanhando. Se eu recebi sexta-feira, dia 4 de setembro, um AR. Então, sexta-feira, meu dia 0, eu começo a contar do próximo dia útil, que vai ser na terça-feira, dia 8, porque 7 de setembro foi feriado. Então, meu prazo de 5 dias começa no dia 8, como dia 1. Recebi no dia 4, né? Meu próximo dia útil é dia 8. Então, dia 8 é 1, dia 9 é 2, dia 10 é 3, dia 11 é 4, dia 12 é sábado, 13 é domingo, 14 é segunda. Então, é no dia 14 que meu prazo vai se encerrar. Né? Ou seja, eu tenho que praticar aquele ato até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 14. Tá? Isso porque eu fui intimado por carta ou por oficial de justiça. Beleza? Diferente de quando acontece em processo eletrônico. Né? Olha o que a Lei 11.419 de 2006 fala sobre o processo eletrônico, diário de justiça eletrônico. Tá? Quando há publicação em diário eletrônico. Olha o que a Lei 11.419 de 2006 diz. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônica. Então, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônica. O parágrafo 4º diz: os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data de publicação. Galera, eu tenho que explicar para vocês aqui como funcionava antes e como funciona agora, para vocês terem uma ideia. Antes de os diários eletrônicos, de diário de justiça ser eletrônico, nós tínhamos o diário da justiça físico. E como funcionava ele? Ele era como se fosse um jornal. Tá? E como qualquer jornal, você tem a seguinte situação. Ele costumava ser publicado na manhã de um certo dia, né? E só seria publicado novamente na manhã do outro dia. Então, se eu tivesse uma intimação para fazer, eu encaminhava para a imprensa oficial faria constar a intimação no diário oficial do dia seguinte, normalmente, né? Então, por exemplo, encaminhei hoje uma intimação para a imprensa oficial.
essa intimação sai amanhã, a partir das 7 da manhã, por exemplo. Então, se você todo dia abrisse o Diário Oficial da União às 7 horas da manhã, você veria a sua intimação ali, se ela estivesse no diário daquele dia. Tá? Então o advogado ele era forçado a ficar procurando o nome dele todo dia em diário oficial físico. Abrir como se fosse aquele jornalzinho do diário oficial e ficar procurando o nome dele ali para ver se tinha alguma intimação para ele. Tá? Acontece que, com o diário eletrônico, essa inclusão da intimação no diário, ela não precisa ser feita no dia anterior. Ela pode ser feita no mesmo dia. E às vezes essa intimação ela vai sair, o diário ele vai ser publicado às vezes em horários alternativos, às vezes até mesmo em dia não útil. Tá? E aí, o que acontece? Quando o diário ele é disponibilizado para você ter acesso a ele, isso não significa necessariamente que esse dia em que ele foi disponibilizado é um dia útil. Não significa necessariamente que você deva ficar procurando nesse dia, como se esse fosse o dia do prazo, como era antigamente no Diário Oficial físico. O dia que apareceu no Diário Oficial já era a publicação. Antigamente era assim. Hoje em dia não. Apareceu no Diário Oficial num dia, a publicação só vai se dar no primeiro dia útil seguinte. Significa dizer o seguinte. Então, vamos àquele mesmo exemplo. Eu recebi a intimação no dia 4 de setembro. Como? Diário Oficial. Significa o seguinte. No Diário Oficial do dia 4 de setembro consta lá a minha intimação. Significa que já está publicada a intimação? Não. Significa que apareceu no dia 4. Se apareceu no dia 4, a publicação é no primeiro dia útil seguinte. Ou seja, a publicação não vai ser no dia 5, porque é sábado, não vai ser no dia 6, porque é domingo, não vai ser no dia 7, porque é feriado, vai ser no dia 8 de setembro, numa terça-feira. Então, Osório, eu começo a contar do dia 8? Não. Por quê? Porque o dia 8 é o dia da publicação. Ele é o dia início. E como a gente exclui o dia do início, a gente vai dizer que esse dia 8 é o dia 0, o marco 0. Né? O primeiro dia efetivamente do meu prazo vai ser dia 9. Por quê? Porque o dia 9 é o primeiro dia útil depois da data que eu considero como publicação. Então, olha que interessante. Naquele primeiro exemplo que era R, eu recebi no dia 4, era como se a publicação já fosse no dia 4. Então, eu contaria como primeiro dia de prazo o dia 8. No caso de agora, como é diário eletrônico, apareceu no dia 4, o dia 4 ele não significa nada. Ele significa só que ele é a divulgação. Apareceu, foi divulgado no diário, ele é uma mera divulgação. Ou seja, a publicação vai acontecer não no dia 4, mas no próximo dia útil, que é o dia 8. Ou seja, o meu primeiro dia de prazo mesmo só vai contar no dia 9. Então, o dia 8 vai ser a publicação, ou seja, o marco 0. O dia 9 é o primeiro dia, ou seja, eu começo a contar meu prazo de 5 dias no dia 9. Dia 9 vai ser o primeiro dia, dia 10 vai ser o segundo dia, dia 11 vai ser o terceiro dia, 12 é sábado, 13 é domingo, 14 vai ser o quarto dia e dia 15 será o quinto dia. Percebam que, por carta, eu recebi no dia 4 e a data de fim do meu prazo é dia 14. Por diário oficial eletrônico, eu recebi no diário dia 4, mas o prazo vai finalizar no dia 15. Beleza? É assim que se conta. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, falem comigo aí nos meus contatos, ou celular, ou WhatsApp, e-mail, vocês têm meus contatos. Tá? Um abraço para vocês, fiquem em paz e que o Senhor os acompanhe.